Olá, leitores! Meu nome é Arthur e está no canal Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim fazer um vídeo falando da minha análise e da minha resenha do livro O Orfanato da Senhorita Penegrini para Crianças Peculiares. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo! There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming to an end. There's a new voice calling. Bem, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo da minha opinião sobre o livro, tá? Então, se você tem uma opinião diferente da minha ou não concorda com ela, comenta aí embaixo nos comentários, tá? E a gente pode interagir, dividindo as nossas ideias e as nossas opiniões com educação, obviamente, né? Bom, e essa resenha aqui vai ser em base somente ao livro, e é o primeiro livro da série, tá bom? Porque esse livro aqui já lá nos Estados Unidos está já no quinto livro, na quinta edição, tá? E aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, foi lançada já até a quarta pela editora Intrínseca, tá bom? Eu vou explicar daqui a pouco o porquê dessa edição da editora Leia e a outra é da Intrínseca, né? Eu também não assisti a adaptação cinematográfica que foi feita pela Fox, né? Em 2016, se eu não me engano. Já o primeiro livro, ele foi lançado em meados de 2012. E tem muitas opiniões que não gostam do filme, muitas pessoas não gostam dele, falam que não é uma adaptação muito fiel ao livro e tudo mais. Porém, eu não vou dar minha opinião nenhuma, não vou falar nada sobre, porque eu não assisti. Eu vi somente o trailer, o único contato que eu tenho com o filme é através do trailer, que eu já senti algumas diferenças, algumas mudanças comparado ao livro. Eu vou assistir o filme logo em breve, e quando eu assistir eu vou falar mais sobre ele lá no vídeo que eu tenho sobre assistidos do mês, que eu sempre faço aqui no canal. Não vai ser um filme que eu vou demorar muito a ver, tá? Mas não sei se vai ser um filme tão ruim assim, gente, porque o Tim Burton, ele é um diretor assim que é muito renomado, né? E o filme ele é inspirado, ele não é adaptado do livro, então ele vai sofrer várias mudanças, porém eu espero que eu não me decepcione muito com essas mudanças, né? Se eu vou estar preparado para isso. O livro ele inicialmente foi lançado aqui no Brasil pela editora Leia, a primeira edição, o primeiro livro foi lançado pela Leia. Depois eles lançaram com essa capa do filme, que é uma edição um pouco mais básica, digamos assim. E depois quem pegou os direitos do livro foi a editora Intrínseca, que hoje lança a série numa edição mais luxuosa, em capa dura. Se eu não me engano, tem até sobrecapa, as edições são muito bonitas mesmo. Porém, essa edição aqui eu comprei em 2017, numa Black Friday. E eu tava aqui na minha estante há muito tempo para eu ler. Era uma das minhas metas literárias para esse ano de 2019. Eu tô muito feliz de ter cumprido ela. E é uma edição com a capa do filme, mais simplesinha e tudo mais. A única ressalva que eu tenho com essa edição aqui é que a letra dela, na minha opinião, é muito pequena. E eu que uso óculos, já não tenho a visão, tudo isso, né? Acaba prejudicando um pouco a leitura. Porém, o livro foi tão envolvente, a narrativa foi tão envolvente, que nem isso me desprendeu da leitura, gente. E eu me arrependo de não ter lido esse livro antes. Bom, eu não sei se eu já avisei isso, mas esse vídeo não vai conter spoilers, tá bom? E vamos falar agora um pouco sobre o autor, né? O Ransom Riggs. O Ransom Riggs, ele é um autor que nasceu em 1979 na Flórida, e ele escreveu esse livro aqui. Inicialmente, esse livro ele era planejado pelo autor para ser uma coletânea, né, de fotos, fotografias que ele mesmo havia tirado. Então, todas as fotografias meio sinistras que temos aqui dentro são fotografias reais, tá? Algumas tiradas pelo autor e outras retiradas por outras pessoas. Ao final do livro, a gente tem aqui meio que uma ficha de todos os nomes, de cada página, de cada foto, qual pertenceu a quem, né? E quem as encontrou, quem as tirou. Muitos acham, né, ao olhar a capa original do livro, que ele, e ao ver essas ilustrações meio sinistras, que ele é um livro de terror e suspense ou algo do tipo, mas não, eu considero ele mais uma fantasia, digamos assim. Ele tem alguns momentos aqui ou ali meio mais sombrio, mas não passa muito além disso, tá?
É um livro mais mesmo para o público jovem. Bom, acho que eu já falei demais, vamos agora à história. Do que fala, se você não conhece ainda essa sinopse, foi um livro que fez muito sucesso, então acho que é bem difícil você não conhecê-la. Mas ele vai contar a história desse rapaz aqui, de 15 anos, chamado Jacob. Jacob é um adolescente normal, tem a sua vida pacata. Ele não é muito popular na escola, tem só um único amigo. Seus pais também, ele não tem uma relação muito boa com eles, principalmente com a sua mãe. E ele não é muito satisfeito com a vida que ele tem. Porém, o seu avô, no passado, quando ele era criança, contava sempre histórias para ele do seu passado, da sua infância. E eram histórias muito legais, muito mirabolantes, sobre crianças peculiares e coisas fantásticas que aconteciam com ele lá nesse orfanato que ele viveu. Seu avô viveu quando criança no orfanato, e era o orfanato dessa mulher aqui, a senhorita Penegrini, ou essa daqui na adaptação, que ela era a dona desse lugar, e lá ele tinha muitos amigos, convivia com muitas crianças que tinham poderes diferentes de outras crianças, digamos assim. E o Jacob, quando ele era criança, ele acreditava nessas histórias do avô. Porém que com o tempo, né, ele foi deixando de acreditar no avô, e o avô foi ficando cada vez mais velho, se passou alguns anos, e ele foi meio que taxado como louco pela família, porque ele começou a ter alucinações, começou a ter sonhos, pesadelos, ter visões. E certo dia acontece um incidente com seu avô, ele fica muito mal, digamos assim. E a partir desse momento, a vida do Jacob vai sofrer uma grande reviravolta. Seu avô vai dar uma pista para ele e vai deixar o garoto muito encucado com isso. E o garoto ainda, no momento da cena do ataque ao seu avô está ferido, né? Ele foi ferido por alguém. Ele vê uma criatura bem estranha, bem sombria, no meio da mata. E ele desconfia que é isso que matou o seu avô. E a partir daí, ele começa a investigar todo esse seu passado, todo o passado do seu avô. E vai acabar chegando uma hora aí à conclusão de que realmente pode existir um orfanato da senhorita Penegrini. A partir daí eu não posso falar mais nada, porque senão seriam baitas spoilers, mas o livro ele é dividido meio que em algumas 3 partes. A primeira conta a história desse garoto nesse lugar. Muitos dizem que é muito arrastado esse começo do livro, mas eu não achei arrastado, eu gostei do começo do livro, que mostra meio que o cotidiano do Jacob, como as maneiras que ele pensa e tudo mais. Eu acho muito legal pra gente se aproximar ao protagonista, pra gente sentir uma empatia por ele. Se a gente não for apresentado ao personagem no início, ao longo da história a gente não acaba sentindo muita empatia. Porém, foi isso que ele pecou com outros personagens. Os peculiares, né, quando aparecem na história, alguns deles não são muito bem desenvolvidos. Porém, apesar de ser, por conta de ser uma série, eu acho que no decorrer dos livros, ele vai acabar desenvolvendo melhor esses outros personagens. Falando também em desenvolvimento, alguns momentos aqui do livro eu fiquei confuso por conta de alguns furos que a história tem. Porém, acho que essas lacunas que o autor deixa aqui durante o livro são respondidas aos próximos livros. Então, eu acho que isso é meio que proposital, digamos assim. Mas tem uma coisa que eu gostei bastante aqui nesse livro, foram as referências à Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que é um ponto bem importante aqui no livro, é um ponto bem chave, assim, praticamente crucial no livro. Tudo gira meio que em torno dessa Segunda Guerra Mundial, que não é o tempo que se passa o livro, ele é meio que acontece viagem, como eu posso explicar? Tem uma coisa a ver com viagens no tempo aqui, avanços temporais e tudo mais, porém o começo do livro, ele é assim nos dias atuais, mas no tempo do avô do Jacob, ele acabou passando por essa época da Segunda Guerra Mundial, e a gente tem várias referências a essa época bem triste, né? Existem também os acólitos nesse livro aqui, que são meio que os vilões da história. O vilão da história, ele é um acólito. Eu não vou explicar muito bem o que eles são, porque eu acho que acabaria estragando um pouco da experiência. Mas o vilão da história é um vilão que eu gostei bastante, porém eu acho que ele deveria ter aparecido um pouco antes no livro. Ele aparece muito lá pro final e acaba deixando a história um pouco, né, corrida. Eu gostei muito de um momento aqui que eles citam o Jeff Dahmer, que foi um grande psicopata. Ele comia, né, ele comia carne humana, se eu não me engano.
E ele é citado aqui em um dos momentos do livro, mas para ser mais exato, na página 261. Eu gostei dessas referências, né? Como eu disse, ele tem referências à Segunda Guerra Mundial, a pessoas que existiram na vida real também. Isso só enriquece cada vez mais a leitura, né? Bom, eu não achei a leitura arrastada. Sim, tem furos no roteiro. Sim, poderia desenvolver melhor os personagens. Alguns momentos da história começam a andar em círculos, mas eu acho que muita gente fala também que o livro ele demora a acontecer e as coisas demoram a acontecer, mas eu acho que tudo tem seu tempo e apesar de ser, e por conta de ser uma série, né, ele usou mais esse primeiro livro para apresentar todo esse universo pra gente, para aí sim, a partir do segundo, mostrar toda a ação que tem a história, porque aqui deixa um gancho e acho que com certeza o segundo livro vai ser mais agitado, digamos assim. Porém, eu não estou com muita pressa para lê-lo, tá? Porque eu tenho muitas leituras ainda para fazer. Mas foi uma leitura agradável, eu gostei muito de ler. Não é, nossa, um livro que você vai ler que vai ser incrível. Ele tem clichês, como tem várias obras, mas são clichês que, quando bem utilizados, fazem um bom trabalho, digamos assim. Uma personagem também que é bem importante aqui na história é a Emma, né? Bem, nesse momento eu dou uma referência, né, a uma parte importante do livro que para alguns pode ser considerado de spoiler. Então pule para o tempo que está aí na tela se você não leu ainda o livro e não quer esse tipo de spoiler. Que é uma das peculiares. Ela tem o poder do fogo, digamos assim. E ela, em algum momento da história aqui, vai fazer meio que um par romântico com um personagem, que eu não vou dizer qual, porque não sei se seria um spoiler, mas eu acho que não. E muita gente não gosta desse romance, muita gente não gosta do romance que tem aqui nesse livro, falam que é desnecessário. Porém, assim, apesar de ser estranho realmente, né, se a gente for levar em conta algumas coisas aqui, eu gostei, tá? Acho que não incomodou muito não, tá? Não achei de todo ruim, não perdem muito tempo com esse romance. Então, acho que ele não é tão desnecessário assim, acho que as pessoas não gostaram mesmo do romance. É por ele ter meio que essa coisa esquisita, né, de fundo. Mas se a gente tirar isso da nossa mente, a gente consegue ler com mais tranquilidade, digamos assim, tá? É um livro que não é tão fino, ele tem 332 páginas, porém foi um dos livros mais rápidos que eu li na vida. Então, pra vocês verem como eu imergi na história, eu consegui imaginar bem as crianças e os seus poderes. Então, eu espero que nos próximos livros o autor, ele desenvolva melhor, né, cada poder dos personagens, cada personagem, porque eles têm muito a acrescentar. E as imagens, as fotografias não estão aqui por um acaso, elas têm a ver bastante com a história. E, nossa, eu acho isso muito incrível, sério, só deixa a leitura ainda mais legal. E não são poucas as fotografias, são várias, tá? Bem, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, tá? Eu recomendo esse livro aqui. Eu dei 4 estrelas pra ele, de 5. E acho que vale a pena a leitura. Se você quer uma leitura mais descompromissada, que ela é uma fantasia, começar uma série nova, eu acho que esse aqui é uma boa opção pra vocês, tá? Vão lá, deem uma chance. Veja a sua opinião, né? Como eu disse, muitas pessoas não gostaram desse livro, muitos gostaram, né? Ele foi um sucesso na época, apesar de hoje já não ser mais tão hypado como antes. Mas, principalmente nessa época de 2016, quando o filme lançou, ele era um livro assim muito falado e muitos não gostaram. Porém, eu reconheço alguns pontos negativos que tem no livro, mas sempre vá com a sua opinião, tá? Leia primeiro, vê o que você achou da história e não siga 100% a opinião das pessoas, tá? Tire as suas próprias conclusões. E a minha conclusão é de que o livro, na minha opinião, pra mim, funcionou, tá? Ele cumpriu o seu papel, cumpriu o seu prometido, não foi muito além disso, não foi uma história, nossa, meu Deus, que inovadora, mas no cabível do possível, serviu, tá? Então fica aqui a minha recomendação de O Orfanato da Senhorita Prenegrini para crianças peculiares, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, já sabem, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima. Tchau!